E depois destes maravilhosos testemunhos de termos visto na prática como é que funciona este Eu Sou Digital, passamos então agora ao painel Emprego da Qualificação à Requalificação, onde estaremos à conversa com os convidados, que desde já passo a apresentar e a chamar-se ao palco. Pedro Cabral, da plataforma Now. Olá Pedro, bem-vindo. Manuel Garcia, do Upskills. Olá, bem-vindo. O Miguel Agruchão, do INA-IP. E também o Pedro Santa Clara, da Escola 42. Olá, muito bom dia, meus senhores, sejam muito bem-vindos. Bom, e falar de competências digitais é naturalmente importante falar de que forma é que isso se traduz no mercado de trabalho, e começando Pedro Cabral por si, nós ouvimos no arranque desta nossa conferência falar dos objetivos traçados pela União Europeia em termos de competências digitais. Falando em casos muito concretos, porque a Comissão Europeia tem estado particularmente atenta na questão da empregabilidade, da qualificação das pessoas e, no fundo, da aprendizagem ao longo de toda a vida. Quer-nos explicar o que é que, de facto, a Comissão Europeia tem feito recentemente para perseguir esses objetivos? Muito bem. Bom dia a todos. Aquilo que é importante aqui falar sobre este âmbito são, neste caso concreto, as microcredenciais. Que é um trabalho que começou a ser feito historicamente pelas grandes plataformas de MOOC, de Massive Open Online Courses, na qual a Now está incluída. Nós somos uma plataforma exatamente que promove cursos abertos online e massivos, isto porque agregamos aqui um conjunto de entidades bastante diversas. E esse movimento feito por estas grandes plataformas acabou por cair na visão da Comissão Europeia em concreto. Portanto, estas microcredenciais são, no fundo, certificações digitais. Exatamente. A ideia aqui que está associada às microcredenciais é que instituições, a Comissão Europeia tentou ser um bocadinho mais abrangente porque não se limitou só ao ensino superior, porque historicamente as grandes plataformas de MOOCs está focado no ensino superior e aquilo que pretendiam era, sem sombra de dúvida, disponibilizar de forma massiva um conjunto de competências rápidas e imediatas que o mercado de trabalho necessitava e, como tal, isso permitia que as pessoas com cursos mais reduzidos, não um mestrado, não uma licenciatura, que nós sabemos que demora bastante tempo, acabaria por dar as competências necessárias para a entrada ou melhoria daquilo que são competências em determinadas áreas, como é óbvio, por parte daquilo que é o ensino superior. Isto que é para também dar aqui alguma credibilidade, inevitavelmente MITs e outras instituições de relevo internacional, sem sombra de dúvida que podiam dar essa competência. O que é que eu acho também aqui relevante assinalar? É que para além do ganho que há por parte das organizações, porque os seus funcionários, ao fazer estas microcredenciais, inevitavelmente os eleva em termos da competitividade que as empresas depois podem ter a nível internacional naquilo que são as suas tarefas. Depois há aqui outras duas vertentes, que é, do ponto de vista individual, as próprias pessoas facilmente conseguem progredir na carreira ou então procurar outro tipo de respostas do ponto de vista da carreira, com melhoria de salário, etc. E, simultaneamente, para as instituições de ensino superior, que eu acho que esta é uma vertente bastante interessante, é que estas microcredenciais normalmente depois estão associadas a cursos de mestrado e de licenciatura, que aquilo que vai acontecer é as pessoas já vão com alguns ECTS, no caso da Europa, como é óbvio, e podem-se candidatar a mestrados ou licenciaturas já com alguns ECTS feitos, o que significa que poderão concluir depois os seus estudos com um curto
prazo de tempo. Ou seja, estamos a falar aqui de módulos mais curtos que se destinam a que pessoas? A uma grande diversidade de pessoas e de necessidades diferentes? Sim, sem sombra de dúvida. Eu estive envolvido em 2016 na Universidade Técnica de Delft, nos Países Baixos, exatamente na área do fotovoltaico, a desenvolver uma destas microcredenciais, onde eram desenvolvidos 4 cursos que respondiam a 4 unidades curriculares e depois tinham um capstone project que tinham que apresentar no fim e sem sombra de dúvida que depois estas pessoas podiam se candidatar à universidade mais tarde, caso quisessem terminar. E são realmente cursos mais curtos, que são feitos, diria que o equivalente a 6 meses, e que lhes permite rapidamente dar uma resposta às necessidades do mercado e às necessidades da nossa sociedade. E também para elas próprias, não é? Porque além da requalificação individual, pelo que percebi do que o Pedro disse, é uma forma da pessoa valorizar a sua atividade profissional e também progredir na carreira, é isso? Exatamente. Eu diria que na Europa há muitos países que já estão bem avançados, até porque lá está, isto foi uma diretiva da Comissão Europeia que saiu no final do ano passado. Há países como a Irlanda que estão francamente avançados, até estão a tentar fazer ligação aqui com o próprio Europass, com o currículo que nós entregamos quando nos candidatamos a determinados empregos. Depois temos um conjunto de países que ainda vai um pouco na cauda aqui e que, sem sombra de dúvida, a NAU procura ser aqui um promotor desta questão das microcredenciais e que depois o próprio, porque nós somos uma iniciativa por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que nós, enquanto membro ou organismo que está associado à estrutura do Estado, que possamos capacitar o nosso país nesta área. Ou seja, a plataforma NAU, no fundo, materializa este conceito, não é? Ou seja, são várias as entidades que podem e devem desenvolver estes cursos através da NAU? Aquilo que a Comissão Europeia refere, como eu lhe digo, é de uma forma abrangente, não só para o ensino superior, mas também para competências mais básicas. Que cabem no quadro de qualificação. Por exemplo, agora nós hoje, especificamente o Encode, está a disponibilizar 9 cursos na área das competências digitais que trabalham ali algumas dessas competências antes do ensino superior, sem sombra de dúvida. Mas o grande foco, do meu ponto de vista, até porque a NAU tem como seu público-alvo pessoas aqui entre os 35 e os 54, é óbvio que tem outras faixas etárias, mas este é o grande grosso modo, são pessoas que já estão no mercado de trabalho, precisam ou de se requalificar ou melhorar as suas qualificações, os famosos termos do reskilling e do upskilling, não é? E que temos aqui alguém que nos vai falar muito mais do upskilling, como é óbvio, e também há uma coisa importante que já agora que eu queria mencionar na NAU, é que a NAU, a sua grande maioria de utilizadores são do sexo feminino. O lado digital também é uma forma de inclusão das pessoas. Pedro, e falava de facto do upskill, Manuel Garcia, para nos falar um bocadinho deste projeto que visa de facto a requalificação de pessoas nas várias áreas das tecnologias de informação e comunicação. Isto o que é que está na base deste programa? É de facto aqui falta de talento tecnológico também em Portugal? Claramente, em primeiro lugar, deixe-me agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre o upskill, enfim, e ouvir também, essencialmente ouvir todos os outros participantes e as ideias. Esse é o problema de fundo, que hoje em dia atinge vários setores da economia, mas em particular no digital já atinge há algum tempo. E, portanto, são precisas as pessoas para o setor. E quando nós falamos em requalificação ou em qualificação neste setor, também é bom ter aqui uma certeza, quer dizer, que é válido para este setor e para muitos outros, diga-se de passagem, que é a qualificação tem que ser vivido, é algo que faz parte da nossa vida. Quem trabalha neste setor sabe. Vamos lá ver, deixem-me dar um exemplo. Há 76 anos atrás surgiu aquele que é considerado o primeiro computador comercial, ocupava metade desta sala. Foi desenvolvido para os exércitos dos Estados Unidos e comparar a potência desse computador com o que nós temos hoje em dia no bolso, quer dizer, não compara, ponto. Isto é só para nós termos uma noção da evolução que este setor traz para a sociedade e que exige a cada profissional que trabalha neste setor. Portanto, ele é desafiante. Cada vez mais rápido, ele é desafiante. Ou seja, quando nós falamos em qualificação, muitas vezes pensamos só no upskill. Não, é bom que se pense que qualificação é aquilo que nós temos que fazer
todos os dias na nossa vida e os profissionais deste setor fazem todos os dias na sua vida. Este entusiasmo com que nós falamos do setor agora leva-nos para o upskill. Qual é o nosso principal objetivo aqui? É, no fundo, trazer esse entusiasmo para pessoas que estão fora do setor, que estão desempregadas ou subaproveitadas e que pensem que têm aqui uma excelente oportunidade de evolução profissional. Portanto, são pessoas que, à partida, estarão fora do setor das tecnologias, mas a quem queremos dar a oportunidade de que venham para o setor das tecnologias para ajudar a resolver o tal problema da falta de mão de obra qualificada. E já houve muitos candidatos neste programa? Já. Felizmente temos, ao longo destas 2 edições, alguns milhares de candidatos. Temos sentido que, efetivamente, o número está a crescer, tem muito a ver também com questões que se prendem com o nível do desemprego, mas continuamos a ter candidatos e estamos agora a caminhar para a 3ª edição. E, novamente, queremos lançar este desafio à sociedade. Vamos lá ver, este desafio do upskill tem realmente vários desafios em si. Deixa-me começar pelo primeiro. Nós estamos a falar aqui de requalificar pessoas, mas requalificar para quê? E muitas vezes nós criamos ações de formação a pensar que o mercado pensa isto ou pensa aquilo. Não. No caso do upskill, é uma das características do programa, é diferente. Nós vamos primeiro às empresas e perguntamos às empresas o que é que querem, o que é que precisam. E depois fazem uma formação desenhada de acordo com as necessidades das empresas. É isso? Mais do que desenhada de acordo com as necessidades das empresas. Nós, depois desse levantamento inicial, nós procuramos sentar as empresas e a rede de institutos politécnicos, ou as instituições de ensino superior em geral, porque há universidades também envolvidas, sentá-los e, em conjunto, desenharem o programa formativo que vai servir para aquilo que são as necessidades da empresa. Ou seja, aquelas pessoas... Deixa-me perguntar, Manuel, significa que estamos a falar de uma elevada taxa de empregabilidade, não é? Se a formação é feita à medida do que as empresas necessitam, é praticamente garantida a contratação, não é? Eu não gosto de utilizar a palavra garantida porque depois também leva para... então. Mas é um facto, é verdade. Quer dizer, para já as empresas têm logo, por definição, contratualmente, de assegurar 80% da contratação relativamente às vagas que abrem. Portanto, logo à partida. O nosso objetivo, digo muito sinceramente, é 100%. Ponto. É evidente que há sempre situações em que depois, entre a empresa e a pessoa, não há ali aquele olhar nos olhos e dizer eu quero casar, pronto, e portanto vamos para os 80%, mas o nosso objetivo é atingir 100% de empregabilidade no programa. Porque ele é desenhado à medida das empresas, ponto 1, e também porque sentimos que do lado da rede de instituições de ensino superior existe de facto um programa que é desenhado à medida das empresas e existe, deixa-me também dizer-lhe aqui um outro, e isto não sou eu que o digo, são os próprios professores que ministram esta formação, que é um fator fundamental aqui, que é a motivação das pessoas. Certo. Portanto, as pessoas quando entram nesta ação de formação, efetivamente não estão a entrar numa ação de formação, estão a entrar numa mudança de vida. Vão dar um salto qualitativo na sua vida, porque estavam desempregadas ou estavam a executar funções que não gostavam. E caramba, passar 8 horas por dia é metade da nossa vida. Certo. 8 horas a dormir, ficam 16, 8 horas no trabalho é metade da nossa vida. Se nós somos infelizes nestas 8 horas que estamos a trabalhar, a vida não pode estar a correr bem. Portanto, isto é realmente uma oportunidade de vida. Ninguém. Portanto, é essencialmente uma oportunidade de mudança de vida para essas pessoas também. E o que é que tem sentido, pegando nessa questão da motivação, o que é que as pessoas, quando de facto entram neste programa e saem com esta formação muito específica, o que é que as pessoas de facto transmitem? O que é que elas partilham desta experiência? Olha, nós temos e convido todos a verem no pequeno stand que temos lá fora alguns vídeos e acho que é muito bom ver a forma como as pessoas falam. Quase que renascem, não é? Renascem. Descobrirem. Isso mesmo. É muito bom ouvir essas experiências. De resto, se há aqui um aspecto que é prazentoso neste programa, é de facto depois no fim, não é no início que ele é sempre muito doloroso, conseguir encontrar vagas nas empresas, conseguir encontrar candidatos, mas no fim, quando temos uma pessoa formada e na empresa a trabalhar, a produzir para a sociedade, é aquele ponto mágico. É extraordinário e não esqueça este objetivo dos 100%, portanto a ambição nunca tem limites. Miguel Agruchão, nós sabemos que, bom dia também, nós sabemos que, considerando a administração pública o grande empregador em Portugal e felizmente graças à digitalização temos hoje uma administração pública mais transparente, mais eficaz e mais eficiente, conte-nos lá como é que tem sido o processo de formação
formação dos nossos funcionários públicos? Bom, antes de mais, bom dia, obrigado pela oportunidade. Apenas pela natureza do auditório, o Instituto Nacional de Administração é a entidade cuja missão é responsável pela formação dos trabalhadores em funções públicas, a formação profissional dos trabalhadores em funções públicas. A nossa missão é mobilizar a administração para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração. As competências digitais são hoje um objetivo estratégico de formação da administração pública até 2026 e, portanto, o INA tem ocupado muito do seu tempo em construir e edificar uma oferta que permita fazer uma redução entre o split, ou o gap de competências percepcionadas e as necessárias. Pensar isto implica acomodar, ou pelo menos refletir sobre a montante da própria formação. Há aqui alguns desafios que informam este processo de construção, como, por exemplo, pensar a evolução da função da IT no Estado. Se durante muitos anos a tradição era de internalização de conhecimento e de uma lógica de standalone, esses tempos foram substituídos por uma lógica muito intensa de outsourcing, que poderá ter conduzido aqui a alguma descapitalização, e hoje estamos numa nova fase, numa fase de equilíbrio, numa fase que há consciência de que o Estado sozinho não conseguirá fazer tudo, a administração pública sozinha não terá as competências todas e, portanto, precisa do setor privado, precisa de saber contratar, precisa de saber gerir e dialogar com estes parceiros. E isso coloca desafios de conhecimento para garantir que a administração neste processo não é capturada, por exemplo. E nós, quando falamos de capacitação, e aproveitando apenas este exemplo, nós quando falamos de capacitação, muitas vezes estamos a falar de capacitação na área da competência digital per si, muitas das vezes o desafio começa a montante. Se eu não sei o suficiente para escolher o que quero contratar, eu não estou devidamente preparado para defender o interesse público num processo concorrencial. E, portanto, há aqui desafios que vão para lá daquilo que é o domínio da competência digital per si. Depois, temos hoje um momento particularmente interessante e extraordinariamente desafiante do ponto de vista da arquitetura institucional. Temos feito a evolução para um Estado cada vez mais digital, mais transparente. E, de facto, Portugal, felizmente, assume uma posição dianteira no sentido da digitalização dos serviços públicos. Tem feito, de facto, esse caminho. E nós acreditamos que, até por via do PRR, estamos num momento em que vamos dar um salto. Então explique-nos lá, qual é a fatia, se é que já sabe, a fatia de dinheiro do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, que vai ficar alocada a esta área? Estamos a falar... a formação, para a transformação digital, não sei dizer de cor, mas essa informação é pública. Para a formação profissional, 34 milhões de euros. Mas mais importante do que o volume é perceber que nós podemos atacar o processo dando resposta às necessidades de hoje, mas verdadeiramente isso não é suficiente, porque aquilo que nós temos de fazer é construir uma proposta de valor que acomoda a transformação que vai acontecer durante este processo. Sim. E, portanto, há aqui um desafio de articulação institucional dentro da administração que é fundamental para garantir que a oferta formativa que hoje é disponibilizada considera não as necessidades de hoje, mas as necessidades que vão resultar deste período em que nós vamos verificar uma grande intensidade de investimento nestas áreas. Para quê? Para garantir que em 2027 e em 2028 nós olhamos para este investimento feito não como um one shot que acabou, mas sim como um processo que catalisou e que permitiu alavancar um reposicionamento do Estado e da administração naquilo que é a prestação do serviço público e a entrega de valor público. Outro desafio que eu acho particularmente estimulante, e termino, tem este e outro que eu acho extremamente estimulante, é o facto que quando nós olhamos para a administração pública pensamos num corpo indistinto. E a verdade é que há uma heterogeneidade de necessidades, de perfis profissionais, de interação com o digital completamente heterogéneas. Apenas a título de exemplo, nós por um lado temos a carreira de informática que tem necessidades muito particulares, até porque decorre do facto de termos dilatado as funções, aquilo que se entende hoje como competências necessárias numa carreira de informática. Temos o trabalhador, o técnico típico, que vive no seu hub aplicacional, mas que se não for estimulado tenderá a estagnar naquele hub aplicacional e desaproveita o potencial. E depois ainda temos os casos de info-exclusão.
Ou seja, à semelhança daquilo que vimos antes, quer dizer, felizmente, às vezes esquecemos, mas os trabalhadores em funções públicas são cidadãos, não são extraterrestres, portanto, este tema também existe dentro da administração. E, portanto, não há uma solução única que consiga dar resposta a tudo. E isto deixa-me, ou aponta-me para a última reflexão que eu gostava de partilhar. Nestes processos, nós olhamos até com o sentimento de urgência de entregar, de construir programas. O grande desafio não está na arquitetura institucional, na mobilização dos especialistas e nos modelos pedagógicos para entregar conhecimento. Está, sobretudo, na capacidade de compreendermos que o nosso público-alvo, para além de trabalhadores em funções públicas, são pessoas. E são pessoas com as suas vidas, com as suas preocupações. E aquilo que nós estamos a convidar as pessoas a fazer é virem para uma zona de desconforto, com tudo aquilo que vão ter de continuar a fazer. Eu acho que aí é que reside o fator crítico de sucesso deste upskilling da administração pública. É uma conjugação enorme de esforços. Pedro Santa Clara, bem-vindo. Bom, o seu percurso é professor catedrático, acaba por ser fundador da 42, que é uma escola que existe em vários pontos do mundo. Conte-nos lá só, muito rapidamente, qual é que é o seu percurso e porque é que decide enverdar por este desafio desta escola tão específica? Bem, muito obrigado. Olá a todos. Enfim, o meu percurso, acho que fui professor de finanças, já não exerço há uns anos. Mudei mais ou menos de carreira há 10 anos, quando me dediquei a desenvolver o novo campus da Nova e a campanha de fundraising e toda a transformação da escola que aconteceu em paralelo. E, de alguma forma, eu e a minha equipa gostámos do processo de fazer novas escolas e resolvemos lançar a 42. E quisemos lançar a 42 por várias razões. A primeira, por haver uma falta gritante de profissionais avançados em programação, em desenvolvimento de software no país. De facto, a procura aumentou muito e, de certa maneira, as universidades e os politécnicos não conseguiram dar resposta, aumentar suficientemente a capacidade. Este é um problema português e é um português de todo o mundo. Mas, por outro lado, por ser uma escola que procura ser muito inclusiva e muito inovadora do ponto de vista pedagógico. E quem é que são os candidatos? Quem são os alunos desta escola? Pronto, a escola faz hoje 2 anos. Hoje? Logo ao fim da tarde. Muitos parabéns. Muito obrigado. Isto é motivo também para celebrar, não é? Vamos festejar o 2º aniversário da escola. E, de facto, há 2 anos atrás, acho que ninguém teria ouvido falar da 42 em Portugal. Nestes 2 anos tivemos 33 mil candidatos, o que é um número absolutamente absurdo se compararmos, deve ser maior do que qualquer universidade neste país. Portanto, um processo de seleção muito rigoroso, que passa por um conjunto de provas online, depois por um bootcamp de 4 semanas, do qual até agora selecionámos 600 alunos aqui em Lisboa e 200 que vão começar no Porto daqui a uma semana, porque abrimos este verão. E é um grupo de alunos muito diverso. A idade média é 26 anos, mas temos desde os miúdos que acabam o liceu e que vêm para a Escola 42. Temos um segundo grupo de alunos universitários de alguma forma descontentes com a experiência que estão a ter. O terceiro são profissionais, são economistas, advogados, engenheiros, médicos, arquitetos, que querem fazer projetos digitais e querem dominar a tecnologia. E, finalmente, talvez o grupo mais interessante são pessoas que querem mudar de vida. Muitas vezes pessoas que tiveram que deixar de estudar por razões económicas e que encontram nesta escola, que é gratuita para os alunos, que está aberta 24 horas por dia, todos os dias do ano, em que eles podem aprender ao seu ritmo uma nova oportunidade. E aí temos desde pilotos de aviação, um oficial do Exército, um músico, uma bartender, um carpinteiro, um PT, enfim, uma variedade de pessoas com capacidade de aprendizagem vulgar que estão em processo de mudar de carreira. E é de facto aqui um modelo muito diferente, não é? Não há aqui a instituição do professor. O Pedro dizia que é uma escola em que cada um faz o curso ao seu ritmo. É verdade. Como é que isso na prática se processa? Boa. Isto é uma escola em que não há professores, mas há um corpo pedagógico muito grande que está continuamente a desenvolver a plataforma de aprendizagem. Portanto, não há professor no papel tradicional de se sentar em sala de aula a falar para os alunos. Há, sim, uma grande equipa pedagógica que desenvolveu
e tem vindo a atualizar uma plataforma que assenta, se quiser, nos princípios que sabemos há mais de 100 anos em pedagogia que funcionam, que é a aprendizagem baseada em projetos e com colaboração entre pares. Simplesmente são lançados desafios, não é? Exatamente. E portanto, os próprios alunos vão. É uma escola que é engraçada, em que os alunos estão fisicamente presentes na escola, em que usamos muita tecnologia para aplicar uma melhor pedagogia. Portanto, esta plataforma, no fundo, funciona, se quiser, como um grande jogo de computador, um jogo social, que lança aos alunos uma sucessão de desafios progressivamente mais complexos, cabendo-lhes a eles ir aprender por si, e todos os recursos existem disponíveis online, e uns com os outros, tudo o que for necessário para resolver estes desafios. Com duas grandes vantagens. A primeira é que, obviamente, se aprende de uma forma muito mais profunda quando estamos motivados por um problema do que queremos resolver, do que quando simplesmente queremos ter uma boa nota no exame. E, por outro lado, este próprio modelo de aprendizagem desenvolve uma série de competências pessoais que são cada vez mais valorizadas, não é? Hoje em dia as competências humanas, de facto, estão a um nível, se calhar, até superior das próprias competências técnicas, é ou não verdade, Pedro? As competências humanas que estão a ser mais valorizadas. As duas são necessárias e talvez a experiência mais engraçada da Escola 42 é perceber que a melhor forma de desenvolver essas competências pessoais é através de um desafio técnico complicado. Isto pode parecer paradoxal e é engraçado que, pelo menos as business schools em que eu passei quase toda a minha vida, sempre tiveram este desejo de desenvolver as competências pessoais com grande dificuldade, porque não é com um curso de comunicação aqui ou de negociação acolá que se aprende, mas este modelo em que as pessoas são forçadas a responsabilizar-se pela sua própria aprendizagem, são levados a colaborar uns com os outros na procura do conhecimento, de facto transforma as pessoas. Eu gosto de dizer que na Escola 42, muito mais do que aprender desenvolvimento de software, aquilo que se está a fazer é aprender a aprender. Portanto, muito satisfeitos. Talvez o maior desafio que tenhamos agora é a contínua solicitação dos nossos alunos pelo mercado. Passados 6 meses na escola, há muita... Eles chovem as propostas de emprego. Mas, enfim, vamos continuar e acho que vamos poder dar uma contribuição relevante para a falta de oferta nacional nesta área. Sem dúvida. E muitos parabéns também pela data. Foi uma feliz coincidência de datas. Muito obrigada aos 4 por nos darem aqui, de uma forma um pouco mais aprofundada, os projetos em que estão envolvidos, que visam sobretudo as pessoas, porque as pessoas devem sempre, efetivamente, estar no centro. Bom, para encerrar este painel, teremos a intervenção do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, o Miguel Fontes, mas antes disso, assisto-vos a assistir a um vídeo, agradecendo desde já aos nossos convidados para regressarem à plateia. Obrigada. O upskilling é uma iniciativa muito importante para as empresas, desde logo porque identifica um problema, que é o facto de muitas delas quererem abraçar esta transformação digital e depois depararem-se com um problema que é de não terem as pessoas com as competências, com as qualificações que necessitam para abraçarem essa mesma transformação digital. Ora, o que o upskill faz é a possibilidade de identificar outras pessoas noutros domínios profissionais que porventura não encontram a mesma empregabilidade ou que têm esta desejabilidade de mudarem a sua trajetória de vida profissional e que lhes dá uma oportunidade de formação com garantia de empregabilidade. Eu era professora no ATL, já há alguns anos que pretendia mudar, dar um rumo à minha carreira, procurei alternativas, formação online, encontrei o programa Upskill, candidatei-me, fiz os testes, entrei e foram alguns meses bastante intensivos a nível de mudar de carreira. Estou a trabalhar como analista funcional da Indra Insight. Temos já 1.200 pessoas formadas nas edições anteriores que têm uma oportunidade nova na sua vida, uma oportunidade de melhorar as suas qualificações no sentido do digital, aproximar-se de empregos que são mais atrativos para eles,
Eu diria que é um programa de sucesso que nos colocou a todos a trabalhar em conjunto. Eu, como costumo dizer, dá trabalho, é preciso compromisso, é preciso investir tempo e dedicação para fazer evoluir conjuntamente vários elementos, mas os resultados são fantásticos, não só de uma perspectiva de impacto social, mas de facto também de sustentabilidade para a própria empresa. As competências podem ser, obviamente, adquiridas pelo esforço da nossa academia, da universidade, em formar pessoas nesta área do Tech Talent. Mas também é muito importante ir buscar pessoas que já tenham experiência nas próprias empresas, que saibam das necessidades das empresas e que, através de um esforço das empresas, delas próprias, da academia e do Estado, possam convergir na criação de um Tech Talent que ajude as empresas a atingir os objetivos que elas se propõem. Bom, e para mais detalhes, chamo até aqui o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes. Seja bem-vindo. Muito bom dia a todas e a todos. É um gosto estar hoje aqui a participar neste fórum para as competências digitais. Começo, obviamente, por uma saudação à Sra. Presidente do Fórum, à professora Manuela Leitão Marques, que tenho o gosto de rever hoje aqui. Um cumprimento também muito especial, obviamente, à Sra. Reitora do ISCTE e aos meus caros colegas de Governo, o Secretário de Estado da Transição Digital e da Modernização Administrativa e o Secretário de Estado do Ensino Superior. E, para não me alongar em cumprimentos, sintam-se todos cumprimentados, sem mais protocolo, que não seja o gosto de vos ver e de poder partilhar convosco algumas breves palavras nesta sessão que julgo que é da máxima importância e que coloca na agenda esta preocupação de termos no digital e na transformação do digital uma prioridade que o país tem de abraçar com convicção e com confiança. Deixem-me dizer-vos que acho que é importante, e eu procuro sempre fazê-lo nestas intervenções públicas, enquadrar aquilo que está a acontecer hoje com alguma nota de enquadramento mais histórico. A minha formação não é de História, formei-me nesta casa, em Sociologia, no ISCTE, portanto também é sempre um gosto aqui voltar, mas acho que é muito importante nós termos a perspectiva histórica. E a perspectiva histórica, neste caso, é muito relevante quando estamos a falar de qualificações, quando estamos a falar de formação. O país, há 25 anos atrás, era muito diferente do país que é hoje. Nós tínhamos um nível de qualificações da população ativa e da população jovem que comparava muitíssimo mal com o nosso espaço natural de inserção, que é o da União Europeia. Nós tínhamos uma população que estava particularmente vulnerável desse ponto de vista. Demos apenas o exemplo do abandono escolar, um indicador que é mais do que expressivo de como era um indicador que dizia muito mal do nosso desempenho a este nível. E, portanto, isto para dizer o quê? Para lembrar do progresso que nós fizemos, do esforço que nós fizemos nos últimos 25 anos para qualificarmos de uma forma decisiva as nossas pessoas, os nossos cidadãos, em todos os domínios, nas formações escolares, nas formações profissionais. E isso tem um impacto absolutamente brutal. Obviamente, em primeiro lugar, na vida dos próprios. Porque, como é bom de imaginar, e todos estes testemunhos que sempre nos são lembrados, sublinham essa dimensão. O poder transformacional que a educação, o acesso à educação, à formação, em sentido lato, tem nas vidas de todos nós. Mas tinha também um impacto muito importante ao nível, de, se quiserem, da competitividade do país. Há muito que está estudado que uma correlação fortíssima entre o nosso desempenho económico e o nosso nível de qualificações é facilmente verificável. E por isso, se abraçamos esse desafio há 25 anos com uma determinação que nos mudou aquilo que é hoje a paisagem destas qualificações, é esse ímpeto que agora temos de prosseguir de uma forma ainda mais determinada face a este desafio da transformação digital. E, se quiserem, pelas mesmas razões, apenas mais sublinhadas. Por razões de cidadania, e não deixa de ser sempre comovente ouvir as pessoas que dizem o que não sabiam fazer antes e o que sabem fazer hoje depois de terem acesso à formação e de como isso as empodera, as capacita, as emancipa na sua vida pessoal, na sua condição de cidadãos, e essa é a primeira razão, seguramente.
A segunda tem a ver, obviamente, com quem deseja uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais coesa, em que é muito verificável também que o risco de exclusão social associado ao risco de exclusão do não domínio destas competências digitais é absolutamente avassalador. E, portanto, o terceiro, chegamos com naturalidade às questões da competitividade da nossa economia e ao nosso desempenho económico. É manifestamente impossível pensarmos enquanto comunidade, enquanto país, com organizações competitivas capazes de gerarem valor, de gerarem riqueza, se não tivermos essas mesmas organizações com esta preocupação de formarem, de darem ferramentas, de contribuírem para este esforço que é o de não perdermos este desafio da transição digital. E por isso, na área da formação profissional, que é a área que tenho sobre a minha responsabilidade direta hoje no Governo, nós abraçamos com muita determinação este desafio. Desde logo com algumas iniciativas que aqui já foram sublinhadas, quando nos tornamos parceiros através do Instituto do Emprego e da Formação Profissional da APDC, nesta iniciativa que ainda há pouco esteve aqui presente neste painel do programa do Upskill, e que sublinho uma vez mais, é um programa, como foi dito, que é mais do que uma ação de formação, é um programa transformador de vidas, em que de facto permite a um conjunto significativo de pessoas poderem beneficiar de uma formação que não só as previne para o risco de desemprego futuro, porque porventura estavam em zonas de intervenção de trabalho onde as suas competências rapidamente se iriam tornar obsoletas ou os seus desempenhos profissionais poderiam estar comprometidos, mas também porque respondemos assim a uma necessidade identificada das empresas, das organizações, que é de terem falta de profissionais com estas competências e que, por via desta iniciativa do Upskill, nós estamos a requalificar. O programa, só para se perceber rapidamente, é um programa muito ágil, precisamente porque responde a uma parceria entre um instituto público que tem esta competência, o IFP, uma associação com a APDC que reúne no seu seio um conjunto muito relevante de empresas com necessidades muito evidentes nestas áreas do digital e fazemos-lo através de uma formação que também ela é inovadora. Uma parte em contexto em parceria com as instituições de ensino superior, com o ISCTE, desde logo tendo sido a primeira entidade da instituição de ensino superior a associar-se, com os institutos politécnicos e numa rede que não para de crescer e depois com uma parte de formação já em contexto da própria empresa no seu término e tudo isto uma formação financiada ao próprio que lhe permite, no fundo, correr este risco de, quando está a apostar numa transição de vida, o fazer desde o primeiro momento com acesso a uma verdadeira remuneração e com o compromisso de que, se concluir com êxito esta formação, as empresas que fazem parte deste programa estarão à sua espera com uma oferta de emprego que está devidamente já previamente contratualizada. Este é um programa inovador e por isso lançámos agora a terceira edição, como tiveram a oportunidade de ver no vídeo, cujas inscrições estão já a decorrer e que queremos fazer crescer, não apenas neste âmbito do digital, mas, se me permitem também dizer, usar a metodologia testada com esta iniciativa para outras áreas onde manifestamente também as mesmas motivações podemos facilmente encontrar. E hoje à tarde também o Sr. Presidente do IFP vai ter a oportunidade neste fórum de apresentar com mais detalhe uma segunda iniciativa que estamos a desenvolver, que é o emprego mais digital. É uma iniciativa que terá 4 vertentes, de forma muito sumária dizer-vos, que a primeira das quais é obviamente formar os ativos das empresas, das organizações e dar-lhes condições às empresas e aos próprios para que o possam fazer. É um investimento muito significativo, como veremos daqui a pouco. Estamos a falar também da dimensão de formarmos líderes nas próprias organizações, pessoas que sejam capazes de serem os catalisadores desta transformação digital, porque ela não se fará seguramente de forma espontânea se não tivermos no interior de cada uma das organizações pessoas que sejam capazes de ir um pouco mais à frente no seu grau de conhecimento, de identificação de necessidades, para liderarem esses próprios processos. Teremos uma terceira componente, que é alargarmos a base de formadores disponíveis e, portanto, estamos a capacitar também um número muito significativo. O objetivo é chegarmos a 7.000 novos formadores nesta área até ao final de 2025. E, por último, este emprego mais digital tem ainda a modalidade de, independentemente do contexto profissional em que cada um se encontre, aderir a esta iniciativa, o próprio poder beneficiar de, se quiserem, um cheque de formação para, por sua livre iniciativa, encontrar a instituição que lhe ofereça melhores garantias para poder fazer essa formação de âmbito digital. Estamos a falar de uma ação do PRR,
que tem uma ambição significativa. No total destas 4 medidas, o objetivo é chegarmos até final de 2025 a 200 mil pessoas, num investimento muito considerável que ultrapassa os 90 milhões de euros, 93 milhões de euros, para ser mais exato. E eu não gosto muito de dar os números, a não ser quando os números nos mostram a dimensão do que estamos a falar, a necessidade do compromisso que temos que assumir, e são bem a expressão de que não estamos a falar de paliativos, estamos a falar verdadeiramente de contribuirmos de uma forma decisiva para esta transição digital. E obviamente que ao Estado compete fazer isto, mas isto é um desafio que é da sociedade, e por isso foi com muito agrado que antecedeu-me este painel, onde tivemos excelentes exemplos de iniciativas que não precisaram do Estado, não esperaram pelo Estado para abraçar de modo próprio esta mesma agenda da transformação digital. Conheço-as e é verdadeiramente espantoso verificar o dinamismo que a sociedade portuguesa tem, que a sociedade civil vai revelando também neste domínio para ganharmos com segurança esta questão da transição digital, que, como gosto de sublinhar, não é apenas uma motivação tecnocrática que lhe preside. É, acima de tudo, uma motivação de cidadania, é, acima de tudo, uma motivação de justiça, de igualdade de oportunidades, que ou nós a interiorizamos e percebemos que a literacia digital é a literacia, eu diria, não é do futuro, é dos nossos dias, ou se não o fizermos, daqui a alguns anos, algum outro secretário de Estado estará a fazer uma outra intervenção a dizer que há muitos anos atrás Portugal comparava mal com o espaço europeu, como nos aconteceu com a alfabetização, como nos aconteceu com os níveis de qualificação no ensino superior, como nos aconteceu, infelizmente, durante muitos anos e que, felizmente, nos últimos anos da nossa democracia temos vindo a conseguir inverter, o esforço de todos num compromisso que é verdadeiramente coletivo. Não me quero alongar, queria apenas, com a minha presença hoje aqui, dizer que a área da formação profissional, a área do trabalho, obviamente que contribuirá nas suas possibilidades para esta agenda transformadora, que tem no próprio Governo alguém que, com grande competência, está a liderar este processo e que temos trabalhado de perto, que é o meu colega Mário Campo Largo, e que tem feito, de facto, a este nível um trabalho notável de conseguir verdadeiramente uma política horizontal, agarrando as diferentes áreas de governo em torno deste objetivo comum, dando-lhe assim coerência, expressão e resultados, que é aquilo que todos queremos. Agradeço, portanto, a vossa atenção, o convite para poder estar hoje aqui e associar-me também a este fórum e, obviamente, continuação de um bom fórum para o resto do dia. Muito obrigado.